paz, queridos. Nós estamos aqui dando início a uma série de reflexões a respeito da Palavra de Deus que venha nos edificar, nos fortalecer, nos trazer esperança nesse tempo. Então, hoje eu quero compartilhar a primeira palavra com vocês nesse dia. E eu gostaria que você abrisse em Gênesis, capítulo 25. Eu quero extrair daqui algo muito importante para os nossos dias hoje. Gênesis, capítulo 25, no versículo 31 ao 34, diz assim a palavra do Senhor. E Jacó disse: vende-me neste dia a tua primogenitura. E Esaú disse: eis que eu estou a ponto de morrer, de que me serve essa primogenitura? E Jacó disse: jura-me neste dia. E ele lhe jurou, e vendeu sua primogenitura a Jacó. Então Jacó deu a Esaú pão ensopado de lentilha. E ele comeu e bebeu, e se levantou, e foi pelo seu caminho. Assim, Esaú desprezou sua primogenitura. Nesse dia, eu quero falar com você, repartir algo que o Senhor também ministrou ao meu coração nesses dias. Mais precisamente, nesses dias de quarentena, onde nós estamos reclusos e Deus tem ministrado muito ao nosso coração. Um dos piores sentimentos que afetam a humanidade, e pasmem também um grande número do povo de Deus, é algo chamado desprezo. Isso que nós vemos aqui na vida de Esaú. Desprezo, o ato de desprezar. O que é isso, pastora? É não dar valor a algo ou a alguém. No caso de Esaú, ele não deu valor a um direito que ele tinha como filho mais velho, o direito à primogenitura, a uma bênção específica da primogenitura. E aí ele começa a desvalorizar aquilo que lhe era como um direito. E nessa quarentena, eu vejo e eu tenho observado, a gente fica muito reflexivo, que é um tempo que muitas pessoas estão refletindo sobre o que realmente tem valor na sua vida. E nós vivemos um tempo, né, uma geração do descarte, de deixar de lado bens e valores e princípios, né, ou até mesmo pessoas importantes na nossa vida. A indiferença é um vírus mortal, né? Hoje só se fala de coronavírus, mas um dos vírus mais mortais chama-se também a indiferença. E nós vemos isso na vida de Esaú. E o que é isso, pastora? Nos torna frios, nos torna insensíveis às grandes oportunidades, às grandes bênçãos e promessas que Deus tem para a nossa vida. E muitas vezes nós, por não termos o prazer momentâneo daquele direito, o prazer momentâneo daquela promessa, nós desvalorizamos e descartamos, né? Foi o caso de Esaú. Ele desprezou no momento de fome, no momento de desejo carnal, ele despreza algo que era dado a ele como um direito. E Esaú é o tipo de pessoa que tem direito, mas não valoriza. E isso é uma reflexão que nós fazemos nessa quarentena. Será que realmente nós estamos valorizando o que nós temos por direito? Ele negocia. Por conta da sua fome, ele negocia algo que Deus havia dado a ele. Agora, a gente precisa pensar, cuidado, querido, que nós não podemos negociar aquilo que Deus nos dá, as oportunidades que Deus nos dá, os princípios e valores que Deus nos dá. A gente não pode negociar. Foi o que ele fez. Ele negociou com seu irmão Jacó o direito que ele tinha. Por quê? Porque ele foi influenciado pelo seu apetite momentâneo. Nós precisamos ter cuidado com isso.
com os nossos apetites emocionais momentâneos, porque eles nos farão desprezar o que o Senhor nos dá como direito, como promessa. E o que ele rejeitou? Ele rejeitou a primogenitura, o direito de filho mais velho, um direito que havia como uma lei, como algo direcionado por Deus naquela época. Uma bênção diferenciada dentre os demais. Mas, por conta da sua vontade, ele não pensou nas consequências. Ele não pensou o que aquilo ali traria, porque no momento ele só pensava em que satisfazer a sua fome, o seu desejo, o seu apetite, né? Então ele vai e negocia com seu irmão. Ou seja, ele despreza, ele negocia. O que ele desprezou que nós podemos aplicar na nossa vida hoje, como uma análise na nossa vida, nesse tempo de reflexão que nós estamos tendo? Talvez muitos estão negociando a sua família. Nesse tempo, eu tenho certeza que muitas pessoas que viviam uma vida dissoluta hoje estão repensando muito bem sobre as negociações que têm sido feitas a respeito do direito da sua família. Alguns estão negociando a questão da sua vida espiritual. Quantas vezes nós negociamos e vendemos esse direito que nós temos apenas por um apetite emocional, um apetite carnal, e a gente acaba negociando princípios e valores do reino em detrimento à nossa fome, sem saber que isso vai resultar lá na frente consequências muito, muito dolorosas. E aí a gente precisa observar, nesse tempo, a gente precisa refletir sobre o que nós estamos negociando, quais são os tipos de apetite que estão fazendo a gente mais desprezar aquilo que realmente o Senhor dá valor. Direitos que Ele deu a nós e a gente negocia nesse tempo de fome, nesse tempo de apetites. E aí, Esaú, ele despreza o seu direito. E detalhe, nós vemos mais à frente que ele não perde apenas o direito, mas ele perde a bênção do pai. Duas coisas ele perde aqui. Primeiramente, ele despreza o seu direito de primogenitura. E, consequentemente, ele perde a bênção do pai. Olha lá, abre comigo no capítulo 27, dá um salto aí no 27, no versículo 28. E o versículo 34 ao 40, olha só a consequência na vida de Esaú por ele negociar algo que era inegociável. Olha aí, versículo 28 do capítulo 27. Por isso Deus te dê do orvalho do céu e da gordura da terra, a abundância de trigo e vinho. Quem estava recebendo essa promessa? Quem estava recebendo essa bênção? Era Jacó no lugar do irmão. Vamos continuar, daqui a pouco eu vou explicar. Versículo 34 diz assim: e quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, ele chorou com grande e amargo clamor e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, ó meu pai. Ele disse: teu irmão veio com sutileza e tomou a sua bênção. E ele disse: não é o seu nome com razão chamado Jacó? Pois ele me suplantou, ou seja, ele me roubou 2 vezes. Ele tomou a minha primogenitura e eis que eu agora, eis que agora tomou a minha bênção. E ele disse: tu não reservaste uma bênção para mim? Ou seja, já Esaú, ele perde agora não apenas o direito da primogenitura, mas ele perde a bênção do pai. Olha só que a consequência tão drástica de negociar aquilo que Deus nos dá. Quantas vezes nós mesmos estamos nos comportando como Esaú? Desprezamos o privilégio de filho. Desprezamos isso. De quê? De um acesso diferenciado ao Senhor, de promessas da parte do Pai para a nossa vida, de um descanso da parte do Pai para a nossa vida. Nós desprezamos. E aí o que acontece?
Nós precisamos ter muito cuidado com os apetites, com as nossas fomes, querida. A fome desesperado nos empurra para desprezar o que realmente tem valor para a nossa vida. É um tempo de reflexão e eu quero te levar a essa reflexão nesse dia. O que foi que ele negociou um prato de lentilha? Ele negociou um prato de lentilha em detrimento ao direito da primogenitura. E, consequentemente, ele perde a bênção do pai. Agora, o que isso pode entrar na nossa vida? Que negociação barata! Que negociação barata! Presta bem atenção, nós muitas vezes estamos fazendo negociações com coisas muito baratas, prazeres carnais. Fazemos escolhas erradas, sentimentos negativos, o tempo todo negociando essas coisas tão baratas na nossa vida, atitudes erradas. E aí, eu não quero aqui considerar a atitude de Jacó. Não quero considerar aqui nesse tempo de reflexão sobre a atitude de Jacó, por ele ter usado ferramentas muito... ele usou ferramentas negativas, ele usou de mentira, mas uma coisa a gente precisa entender na vida de Jacó, ele sabia muito bem qual era o valor da primogenitura e o valor da bênção do pai. Ainda que ele tivesse usado, dissimulado, usurpado a bênção, usado de ferramentas negativas, erradas, porém ele sabia uma coisa que ele tinha e que Esaú não tinha, era o valor da bênção do pai. Presta bem atenção, apesar dele usar a ferramenta errada, ele lutou pela bênção do pai. E Esaú, ele sofre as consequências de não dar valor. Esaú, ele sofre. A gente vê que ele chora amargamente a dor de não ter dado valor. Quantas vezes nós já choramos por não ter dado valor? E essa é uma palavra de reflexão para que nós não venhamos errar lá na frente. A gente pode muito bem analisar agora o que nós estamos desprezando que tem valor para o Senhor. Será que estamos desprezando pessoas importantes? Será que estamos desprezando a nossa igreja? Será que desprezamos a nossa família? Será que desprezamos amizades muito importantes na nossa vida? Será que nós estamos desprezando princípios e valores do reino? Presta bem atenção nessa tarde de reflexão. Olha só, ele chora amargamente a dor de não ter dado valor. E quando não damos valor, possivelmente nós podemos perder valores, pessoas importantes, direitos, podemos perder. E nós precisamos dar valor ao que realmente importa. Nós não podemos desprezar o que Deus nos dá. E Esaú, ele se torna escravo do seu próprio desprezo. Eu sei que é uma palavra muito, muito forte para esse nosso logo primeiro momento de reflexão, mas a gente precisa pensar nesse tempo de quarentena, nesse tempo de imersão na palavra, na presença do Senhor, um tempo de muita solitude. Será que nós estamos desprezando valores do reino? Será que estamos desprezando pessoas importantes na nossa vida? Será que estamos desprezando a bênção do Pai? Será que desprezamos as promessas de Deus para a nossa vida, o direito de filho? Que fique essa reflexão no seu coração. Que nós não sejamos nessa geração como Esaú, que desprezou o seu direito de filho e perdeu a bênção do Pai. Fica com essa palavra nessa tarde. Um beijo no seu coração.